Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui, terça-feira, dia 2 de março de 2021. Hoje, nossa noite de reflexão a respeito da obra O Livro dos Médiuns, como estamos fazendo nas terças-feiras, obras da codificação espírita. Então, que sejam todos bem-vindos, que nós possamos ter uma noite de muito proveito. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos as nossas reflexões que se fazem necessárias para o nosso aprimoramento. Pai de bondade, que a sua misericórdia, a sua paz se derrame sobre nós, na forma de boas energias que necessitamos, de bons conhecimentos que carecemos, para fazermos escolhas mais felizes ao nosso caminhar. Que Jesus, o Mestre amado, não nos falte, nos ampare, nos ilumine e nos proteja através dos amigos espirituais que vêm a nós, nos inspirando, nos intuindo, nos amparando em todas as nossas necessidades. Conforta os corações aflitos, ilumina as mentes para que consigamos ter mais harmonia, mais paz. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Vamos então ver os amigos que já estão aqui conosco e nós temos hoje, deixe-me só localizar aqui, Ivete, Laura, Dilza, Jane, Rosana, Iara, Marcelo, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe, Edith, que Deus ilumine a todos, a nós todos, sem exceção, para que possamos verdadeiramente aproveitar tudo que nos é oferecido. Então, que tenhamos a condição de refletir sobre os ensinamentos que nos são aqui trazidos. Cazuco, boa noite, Júlio, chegando aqui também, Neuza, Cláudia, Laura, são tantos amigos, Maria de Lourdes, Eliane, muitos que estão conosco, Terezinha, Célia, é um grupo grande, graças a Deus, nós temos conseguido manter esse grupo tão unido em todas as nossas noites de reflexões, e é claro que isso nos vincula cada vez mais uns aos outros. Então, que Deus abençoe a todos e que possamos tirar proveito de tudo isso. Sebastiana, boa noite também. Nós estamos no capítulo 27 de O Livro dos Médiuns, que está tratando das contradições e mistificações. Por que Kardec levantou esse capítulo, pôs em pauta esse capítulo? Por conta de que a sua época, entre aqueles homens conhecedores, filósofos, cientistas de época, eles afirmavam haver contradições entre as comunicações que ouviam, os ensinamentos que ouviam aqui e ali, através de este ou aquele médium, neste ou naquele lugar. Por conta disso, é que eles vão levantando esses comentários a respeito de contradições. E Kardec, então, vai questionando o mundo espiritual a respeito disso que lhe chega através de outras pessoas, e o mundo espiritual vai esclarecendo. No fundo, nós vamos ver que não existem contradições. Existem diferentes maneiras de interpretar uma revelação daquilo que é trazido. Por conta disso, se não soubermos interpretar bem, nós vamos levar isso por um campo errôneo, até porque nós ouvimos com os nossos ouvidos e decodificamos aquilo que está sendo ouvido com a nossa capacidade de conhecimento desta ou daquela área. E, portanto, damos maior ou menor valor a algumas coisas. Bem, vamos lá então, só nosso último boa noite para continuarmos as nossas reflexões. Brígida, boa noite, Rosângela, Sandra, Rosa, Mauro, boa noite a todos. Nós estamos no item 301. Esse item era a resposta dos espíritos sobre as perguntas que Kardec fez, então diz que fizemos sobre o problema das contradições, porque era um problema. Um afirmava uma coisa, outro afirmava outra, quem estava com a razão, quem estava com a verdade e em que nós iríamos acreditar, no A ou no B, no C, enfim, naquilo que aparecesse. Então havia um problema relativo a esse posicionamento diante dos ensinos. E ele vai questionando o mundo espiritual. Nós vimos a questão de número 1 do item 301, onde Kardec perguntou ao mundo espiritual: o mesmo espírito comunicando-se em centros espíritas diferentes
pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias. Contraditórias, uma tem que desdizer a outra, uma tem que ser contrária à outra. E ele pergunta, mas o mesmo espírito falando do mesmo assunto em grupos diferentes, em ambientes diferentes, para pessoas diferentes, ele poderia se contradizer na sua informação, passar a informação de um jeito num lugar e avessa em outro lugar? E os espíritos explicam o seguinte: se os centros espíritas, se os dois centros espíritas divergem, têm diferenças em ideias e opiniões, porque o centro espírita é formado por um grupo de pessoas simpáticas entre si, que buscam um conhecimento comum, uma interpretação satisfatória dos ensinos que vamos recebendo. Por isso que muitas vezes nos adequamos a um grupo e não nos adequamos a outro, nos sentimos bem em uma casa e não nos sentimos bem na outra, em razão dessas diferenças de pessoas que ali estão, de forma de interpretar, forma de falar, aquilo que é trazido, com que qualidade é trazida, como é a convivência, tudo isso vai dando as diferenças. Então, se os dois têm ideias diferentes, porque são pessoas que têm ideias e que compõem o grupo, e opiniões diferentes sobre este ou aquele assunto, a comunicação poderá lhe chegar modificada. Como nós dissemos, o espírito emite o seu pensamento sobre um ponto de vista. E nós que recebemos o pensamento, nós recebemos em imagem e vestimos a imagem com as nossas palavras. Por conta disso, podemos vestir dessa ou daquela maneira, porque será um modo de falar de cada um. Se as pessoas têm pontos de vista diferentes, ideias diferentes sobre um fato, ela tenta vestir aquela imagem que lhe chega, aquele fato, com aquilo que ela conhece, com o vocabulário que ela tem, com a capacidade que ela tem de vestir a ideia. E assim ela transmite a outros. Kardec, então, explicava ainda mais uma razão. Nós estamos falando do mundo dos encarnados, e Kardec diz assim: porque eles estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Então, a ideia, por exemplo, de um espírito mais elevado, que tenha mais conhecimento nesta ou naquela área, ele emite aquela ideia. Existem tarefeiros, espíritos tarefeiros, que compõem aquela falange de espíritos protetores de cada grupo, de cada casa, simpatizantes da forma de ser daquelas pessoas que estão compondo aquele centro espírita. E esses espíritos recebem de primeira mão a mensagem e vão passar para nós, via médium. Veja que já começa aí a história de que ele vai passar como ele entendeu, como ele consegue explicar, e passa para o médium, que também tem suas barreiras de limitações. Então não é que há contradição, há muitas vezes uma explanação diferente, mas se nós tivermos o cuidado de analisar cada fala daquela, de observar o conteúdo na sua essência, vamos ver que não há diferença assim não, pelo menos contraditória, partindo de um mesmo espírito. Se fossem espíritos diferentes, poderiam até ter opiniões diferentes sobre o mesmo ponto. Mas se é o mesmo, não poderia haver diferença. Então a diferença fica por conta ou dos espíritos que estão sendo intermediários ou dos médiuns que estão sendo intermediários para aquele grupo. Por isso ele diz, estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Então não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira como é transmitida. Vamos, boa noite a mais um grupo de amigos aqui. Nós já vimos a Tânia, vamos ver aqui então seu Antônio, Cida, Gil, Mara, que estão chegando. Quando eu vejo esta história de dizer que depende, a Clemilda também, boa noite, vejo que depende da forma, né?
como isso é trazido, a maneira como é transmitido alguma coisa, eu me lembro de uma história que minha mãe contava, eu já contei várias vezes, mas eu acho que é a história que mais se enquadra dentro dessa condição que nós estamos refletindo. Minha mãe nasceu em 1907, início do século XX. Então, mocinha, eles não tinham muitas diversões e não tinham a possibilidade de muito acesso. Havia, na época, aqueles circos que iam às cidades. Mas o circo não era um circo de animais, não. O circo era um teatro. Então era um teatro mambembe, um teatro que andava de cidade em cidade e representava peças. E ela foi a uma peça dessas e ela contava da cena com um artista que já desencarnou, muito idoso, de nome Simplício. Era um artista brasileiro de nome Simplício. E ele andando no centro ali do picadeiro e vestido como um coronel de fazenda, batendo um chicote na bota com uma folha de papel na mão, e ele representando o papel desse coronel duro e difícil. Ele estava nervoso. Chega o compadre, que é um homem simples, um homem mais tranquilo, e olha para esse compadre: o que houve? O senhor está tão nervoso? E assim, claro que estou nervoso. Olha o que o meu filho fez comigo. Ele disse: mas como? Seu filho está no Rio de Janeiro, está estudando medicina, é um filho de ouro, é uma criatura fantástica, o senhor está arcando com a faculdade dele lá no Rio de Janeiro, ele vai ser doutor. O que houve com ele? Veja, olha a carta que ele me mandou. Olha aí o que ele diz, só porque ele agora está estudando numa cidade grande, ele acha que pode falar assim comigo? Olha o que ele diz: papai, entre as coisas que o filho dizia na carta, ele disse assim: papai, mande-me dinheiro. Quem ele pensa que é para me dar ordens? Quem ele pensa? Eu não vou mandar dinheiro nenhum. E aí o compadre disse: posso ver a carta? E ele esticou assim, rispidamente. O compadre leu com tranquilidade, ele aflito. O compadre assim: olha, compadre, coitado do seu filho. Esse, como coitado? Ele fala assim comigo e ele que é coitado? É, porque entre tantas coisas que ele está dizendo aqui, no final ele deve estar muito necessitado. Porque ele está dizendo: papai, mande-me dinheiro. Perceberam o tom? A frase é a mesma. O pai interpretou: papai, mande-me dinheiro. Autoritarismo sobre ele. E o compadre: papai, mande-me dinheiro, como um necessitado, um pobrezinho que está numa situação aflitiva, precisando desse dinheiro. E então aquele pai que estava todo nervoso se acalma e diz: coitado, você tem razão. Se ele está pedindo desse jeito é porque ele está necessitado, eu vou mandar hoje mesmo dinheiro para ele. Era uma peça de teatro que a mamãe contava. Uma peça de teatro mambembe, teatro que andava nos circos pelas cidades. Mas que traz essa verdade que o Livro dos Espíritos está aqui narrando. O Livro dos Espíritos nos dizendo que, às vezes, a comunicação não é contraditória, mas é a maneira como ela é transmitida. O tom, a entonação, a palavra, como ela é apresentada. E aí nós reagimos diante disso. É disso que Kardec, então, os espíritos falavam a Kardec a respeito dessa possibilidade de contradição. No segundo item, são 10 itens que existem nesse questionamento, nesse ponto 301, que fala das respostas dos espíritos. O segundo item, Kardec diz ao mundo espiritual: compreende-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda ideia de má influência, como podem os espíritos superiores usar linguagem diferente e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias? Está bom, a gente compreende que uma comunicação possa ser alterada pelo médium, pelas qualidades que o médium traz consigo. Pensemos em questão até de vocabulário. Pelas qualidades que o médium traz consigo.
E muitas vezes os médiums não estão agindo, não é por uma influência ou uma vontade. Se não tem isso, se ele está agindo de boa fé, apenas é um problema dele, como sobre o mesmo assunto, ele poderia falar de forma diferente, contraditória, para pessoas inteiramente sérias, com uma linguagem que não é tão séria assim. E os espíritos vão responder: os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Bem, deixa eu dizer ainda uma boa noite aqui para a Cidinha e para o Luiz Fernando, que está chegando agora, Simone, Eliana. Boa noite a todos, que Deus esteja conosco. Vamos posicionar alguma coisa para que fique mais claro para nós. A linguagem do Livro dos Médiuns, ora fala em espíritos inferiores e ora fala em espíritos superiores. Para entendermos isto, porque eu tenho observado que para alguns há uma certa dúvida a respeito do que é ser um espírito inferior ou um espírito superior. Esta inferioridade está associada à questão, ao quesito conhecimento, não é uma coisa depreciativa, é uma escala classificatória. Você preenche quesitos nessa escala para estar dentro de um grupo ou de outro grupo. Um dos quesitos é o conhecimento, mas precisaria somar a esse conhecimento o comportamento ético, o desenvolvimento de virtudes, e é isso que vai dar a condição de superioridade na escala espírita, que é para efeito do nosso entendimento entre as diversas gradações de níveis de evolução dos espíritos, evolução moral, evolução intelectual. Então não há ofensa entre falarmos em espíritos inferiores ou superiores. Não há uma superioridade de alguém sobre o outro alguém, não é isto. Mas é que numa escala de classificação de espíritos, existem quesitos que nos colocam dentro deste quadro ou dentro daquele outro quadro. Para isso eu convido aqueles que estão com dúvidas a irem ao Livro dos Espíritos, nas questões 110, de 103 a 110 nós vamos ver a escala espírita. E que Kardec coloca ali para que não houvesse dúvidas de nossa parte, que era uma classificação de efeito pedagógico para que nós pudéssemos entender esses níveis evolutivos. Então ele começa nos espíritos imperfeitos ou inferiores até os espíritos sublimes que existem. Então seriam os adereços, quesitos, as potencialidades de cada alma desenvolvida. Isso não é denegrir, não é colocar ninguém acima de outro e nem ser preconceituoso para com este ou aquele. É efeito de entendimento dessa classificação de espíritos que Kardec nos traz. Então aqui, e ele nos traz porque os espíritos trouxeram. Ele fez o trabalho pedagógico de organização. Os espíritos disseram assim, olha, esse comportamento aqui demonstra um espírito ainda, vamos dizer, infantil. Ele ainda vai amadurecer, ele ainda vai conseguir aprender alguma coisa, ele vai para frente. Então, ele foi listando e fazendo isso. Voltemos a essas questões do Livro dos Espíritos, para podermos entender do que é que os espíritos falam quando eles dizem espíritos superiores e inferiores. Não é preconceito, não é uma condição de prepotência, nem diminuição do outro, muito pelo contrário. Isso é muito coisa da gente aqui encarnado. Os espíritos que colaboraram na codificação não têm esse perfil que nós ainda alimentamos aqui, que é em cima da nossa vaidade, do nosso orgulho, com toda certeza. Vamos lá então, ainda continua o nosso boa noite, Thelma, Silvio, Lena, boa noite a todos. Então, nesta questão, número 2, ele perguntava, né, que a resposta poderia ser alterada, mas e se o médium não teve intenção, se a qualidade do médium exclui toda a possibilidade de falcatrua, de interesse em fazer coisa errada, mas como os espíritos poderiam trazer linguagens tão diferentes
de um mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias. Até uma linguagem mais coloquial, mais leviana que fosse, mais do populacho, um médium poderia expressar-se assim, porque é dele. E ele não tem a intenção de diminuir aquela comunicação espírita. Esse é o modo dele falar e transmitir as coisas que ele transmite normalmente. Ele poderia vestir com a sua linguagem própria. Os espíritos, então, realmente superiores jamais se contradizem. Então, no conteúdo, no ensino, os espíritos superiores em conhecimento, em sabedoria, em virtude, em qualidades, quer dizer, tem um tanto a mais, subir alguns degraus acima de nós, ter uma visão maior dos fatos, eles jamais se contradizem, porque já dominam o assunto, porque já conhecem tudo aquilo, então eles não vão se contradizer. É como quem já estudou um tanto a mais, sabe um tanto a mais daquilo que está falando e vai falar com propriedade sobre aquilo que ele está, então, trazendo como conhecimento. Sua linguagem é sempre a mesma, com as mesmas pessoas, podendo variar segundo as pessoas e os lugares. Então, agora sim, vamos usar a pessoa de Jesus nas suas muitas falas a públicos tão diferentes. Então, nós vamos ver que a linguagem, o conhecimento de Jesus era próprio dele, a linguagem era a expressão dele, mas ele variava a forma de transmitir, era o papai mande-me dinheiro, ou papai mande-me dinheiro, por misericórdia. Era esta condição, e Jesus ainda usava a técnica, né? A metodologia de falar em discursos, ou em diálogos, ou em parábolas. Ele usava tudo isso, e claro que da forma que ele falava em parábolas, usando coisas locais, aquilo que as pessoas mais simples da localidade conheciam, conseguiam entender, porque eram, na sua grande maioria, analfabetos, não poderiam ler nada, por isso ele usava historinhas para que elas pudessem entender o mesmo conhecimento. Ele lá, numa discussão com os doutores da lei, usava outras palavras, usava outra forma de levar aquele ensinamento. Então nós vemos aqui que há uma adaptação às pessoas e uma adaptação aos lugares em que estas pessoas estão falando. Simples. Se nós tivéssemos que fazer uma oratória numa casa espírita, num grupo, entre amigos, nós diríamos que boa noite, amigos, como estão? E de uma forma mais amena, mais família, mais próxima. E se tivéssemos que levar o mesmo assunto a uma tribuna, num ambiente mais intelectualizado, um nível e mais sério ou mais pomposo, com autoridades presentes, nós vamos levar o mesmo assunto, mas de acordo, não vamos dizer assim, olá amigos, aqui estamos, mas é aquilo, excelentíssimo senhor, excelentíssima senhora, ilustríssimo senhor, ilustríssima senhora, isso faz parte da boa educação. Isso faz parte de nós sabermos onde estamos e com quem estamos lidando. Por isso que varia a linguagem, por isso é que modifica. E nós vamos ver um exemplo, ainda lá no Novo Testamento, naquele evento do Pentecostes, lembram-se? Aquele evento que são os dias que antecedem a Páscoa. E que Jesus deu, diz a Bíblia, o dom da palavra aos seus discípulos. Na verdade, quer dizer, o que ele passou, um ensinamento que eles deveriam falar em praça pública, que estava cheia de gente em Jerusalém para a festividade. Eles falariam aquelas pessoas. Ali tinham hebreus, judeus, gentios, vindo de todas as partes, línguas diferentes. E eles disseram, mas como nós vamos falar e eles vão nos entender? E Jesus então ativou, se nós podemos dizer assim, com os seus fluidos, a capacidade mediúnica.
E eles usaram de uma possibilidade que é chamada xenoglossia, poder falar em línguas. E cada um deles foi falando para um grupo de pessoas, e a espiritualidade, usando cada um deles como médium, identificava aquele grupo de que linguagem era, e os discípulos puderam falar na linguagem que eles podiam entender. Por isso que todos entenderam. Por isso que as pessoas conseguiram entender. Porque eles falaram a mesma mensagem em linguagens diferentes, em locais diferentes, para grupos diferentes, em praças diferentes, em ruas diferentes, em Jerusalém, para que aquelas pessoas pudessem entender a mensagem. Então é isto que os Espíritos estão trazendo aqui em O Livro dos Médiuns, para que nós saibamos que os Espíritos superiores não se contradizem, mas eles podem mudar a forma, a sua linguagem, de acordo com as pessoas que estão ali, e até essa referência com as mesmas pessoas. Porque se é um grupo mediúnico numa casa, ele é composto dos mesmos elementos sempre. Normalmente um trabalho mediúnico não é um trabalho aberto ao público e não participa quem quer, não é um vai quem quer. O grupo são elementos comprometidos com aquela vivência. Toda semana estão ali os mesmos elementos compondo aquela corrente mediúnica. Então, quando um espírito se manifesta através de um médium, numa comunicação psicofônica, ou seja, oral, e a gente ouve aquela voz, aquele jeito de falar, os que compõem a corrente, que já ouviram uma vez, já identificaram, já ouviram a segunda vez, quando ele vem, diz assim, é o espírito tal que está dando a mensagem, vamos ver o mentor que vai dar a mensagem final. E ele vai usar sempre o mesmo tom, o mesmo jeito, porque ele está falando para as mesmas pessoas, e isso também é causa de identificação dele para essas pessoas. Ele mantém o padrão para ser identificado como tal. Por isso, eles dizem, e segundo muitas vezes os lugares em que se encontram, vão usar então a linguagem adequada. Há uma observação, algo que chama atenção, nessa resposta da questão número 2, que diz, a contradição é muitas vezes aparente, e refletindo a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. É aquilo que nós dissemos, às vezes, a forma, vamos voltar a Jesus, a historinha que ele contou, tinha lá um ensinamento moral. Este mesmo ensinamento moral, ele passou muitas vezes dentro do diálogo com seus apóstolos ou nos seus sermões. Estava lá, a mesma referência se repete. Não houve contradição. Aqui a linguagem foi coloquial e lá a linguagem convencional para o público que ele estava falando. Por isso que não nós temos que olhar sempre a essência. O que é que está ali sendo trazido, explicado? É isso que nós temos que ter atenção. O mesmo espírito também pode responder de maneira diferente sobre a mesma questão. Agora sim, há uma questão que foi feita e ele respondeu algo. Mais para frente, ou outro grupo faz a mesma questão e ele responde diferente. Então ele diz, pode, segundo o grau de perfeição dos que o evocam. Então, mais uma vez, a responsabilidade está na transmissão. Ele, aparentemente, ele está respondendo diferente porque o médium, às vezes, não tem o vocabulário específico que ele precisa. Não conhece daquilo que ele está falando e não vai falar com mais segurança. Então, ele tenta descrever, vestir aquele pensamento que está vindo com as palavras que ele conhece. Por isso que nós temos a impressão que a resposta é diferente. Muitas vezes nós já ouvimos, assistindo palestras, ouvindo companheiros, dizendo, olha, tal espírito disse que gostaria de trabalhar conosco, mas pediu que nós estudássemos sobre este assunto.
nos aplicássemos em conhecer este assunto. E aí também já ouvimos muitas críticas no meio espírita, pessoas dizendo assim, se você vai estudar para poder falar, então não tem espírito nenhum falando, isso é mistificação. Não, quando eles pedem que se estude um determinado assunto, é para facilitar a comunicação. Porque quando ele estiver passando a ideia, nós estamos dentro do raciocínio dele, porque estamos conhecendo aquele caminho. E tendo uma linguagem específica que pode ser usada para trazer a mensagem. Se nós não temos conhecimento, eu gosto de pensar assim, imagine um homem primitivo, se um espírito quisesse falar para ele, como nós vimos ontem André Luiz, um aparelho que podia se comunicar de um lugar a outro, ou como a televisão tinha na sala da Dona Laura, e que André Luiz fica assombrado porque está transmitindo um canal de TV onde o locutor, o apresentador está falando sobre a possível guerra. Como falar disto para uma criatura primitiva que não tem a mínima noção do rádio, da TV, de nada nesse campo? Como nós poderíamos dizer isso para ele? Nós íamos ter que ser Robinson Crusoe. Olha, eu vou pegar uma caixa aqui, vou fazer um buraco, vou dizer o que eu estou falando, isso é uma televisão, tá bom? Para que eles entendam. Porque não tem a linguagem específica, não tem a condição de entendimento. Então, por conta disso, muitas vezes, parece que há enganos nas falas. Por isso que nós temos que ter muita sobriedade ao ler, muito cuidado e menos preconceito. Porque quando nós nos debruçamos sobre um assunto abastecidos de N número de preconceitos sobre aquele assunto, nós não vamos conseguir ter uma visão boa. Nosso preconceito não permite isso. Nós vamos estar sempre na defesa, nós vamos estar torcendo para o nosso lado, sem a lisura que merece aquele assunto. Então aqui nos fala a respeito deste grau de perfeição das pessoas que o evocam. Nem sempre convém, aí está uma razão, que todas recebam a mesma resposta. Por isso que depende do grau de pessoas que estão ouvindo sobre um determinado assunto. Nem sempre convém que estas pessoas desse grupo A tenham os mesmos conhecimentos, sejam instruídos da mesma forma que as pessoas do grupo B. Elas não estão em maturidade suficiente. Paulo, em suas epístolas, tem uma referência muito importante sobre isso, quando ele diz: não se dá alimento sólido àquele que só pode ingerir leite. O que Paulo está dizendo? Faltam estruturas, dentes para um bebê, para ele poder mastigar e digerir, e até uma estrutura orgânica do seu aparelho digestivo, pronto para digerir um alimento sólido. Então o que se dá para o bebê? O leite, onde não tem necessidade dos dentes, onde o seu organismo está apto a fazer esse tipo de digestão. Então não se dá alimento sólido a um bebê, se dá leite. A mesma coisa no campo do conhecimento. Não se pode muitas vezes dar tanta coisa, revelar tanta coisa àquele que não está pronto para isso. Aquele que não consegue encarar. Ontem nós vimos uma referência de André Luiz conversando com Tobias nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração, quando ele se assombra com aquelas pessoas que estão ali e ele está assim horrorizado de ver, imagina tanta gente sofrida, tanta gente. Tobias, espera um pouco. Não olhe só esse aspecto. Olhe que elas já estão aqui, socorridas, atendidas, sendo preparadas para continuar caminhando. Então a visão de André Luiz, que era uma visão até de médico que prescrevia, que fazia suas cirurgias, era daquele leito de dor. Olha quantos pacientes está nessa enfermaria. O que Tobias chamou atenção? Preste atenção que eles estão sendo aqui cuidados para dar sequência à sua vida. O fim deles não é aqui, é continuar caminhando.
e agradeça pelo socorro. Então nós temos que olhar com cuidado tudo isso. Portanto, a questão está na condição daquele que recebe a resposta. Nem todos podem ouvir a mesma resposta. Há também a citação de Jesus, quando ele está se despedindo dos seus e eles ficam aflitos, como e agora o que será de nós, vamos ficar sem alguém? Jesus diz a eles naquele instante, eu me vou e rogarei ao Pai que ele vos mande um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito e que poderá falar aquilo que por ora o mundo ainda não consegue entender. Jesus estava dizendo que haviam coisas que ele poderia ter falado e não falou, porque as pessoas que estavam ali para ouvir não tinham condição para receber essa informação, não iriam entender do que ele estava falando. Acontece o mesmo com a questão biológica da reencarnação, com Nicodemos, que ele diz, mas se você, que é um doutor da lei, porque Nicodemos diz, como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Olha a noção de reencarnação dele. E ele diz, mas se você, que é um doutor da lei, não consegue entender dessas coisas que são da terra, como é que eu vou falar das coisas do céu? Nicodemos era um doutor da lei e não conseguia entender a mecânica reencarnatória. O lado biológico do processo reencarnatório ele não entendia. Jesus, se você não consegue entender isso que é daqui, como é que eu vou falar das coisas dos céus? Você não vai ter alcance. Então é isto que os Espíritos dizem a Kardec. Nem sempre convém a todos receberem a mesma resposta para uma pergunta. É como uma criança que faz uma pergunta e nós podemos dar aquela resposta curtinha, satisfatória, a criança vira as costas e sai. Quando ela crescer mais um pouco, ela pode voltar com a mesma pergunta, mas era só isso? E aí nós podemos esticar um pouco. Um exemplo disso, e que sempre me veio à mente, é a questão das nossas disciplinas lecionadas nas escolas. Então nós tínhamos lá na escola chamada escola primária, História do Brasil, que até a nossa quinta série, né? O início do ginásio. Então, como é que lá no primário, em abril nós vamos comemorar a descoberta do Brasil. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Era o suficiente. E a criançada ia para a festa, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, achando lindo, maravilhoso. Quando a gente anda mais um pouco, alguns anos de escola, aí nós vamos ver, mais Pedro Álvares Cabral, veio com uma esquadra, tinha mais fulano, mais fulano, mais fulano, a viagem foi subsidiada por este, por aquele, a proposta era chegar aqui ou ali, e aí, à medida que nós vamos avançando na história do Brasil, ao longo dos cursos, nós vamos vendo que essa história, ela é enorme. Não é só Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Tem muito mais por trás desta primeira fala. Mas a criança não iria jamais entender. Agora, leve isso para os mais velhos, num plano de estudos sobre a história do Brasil, e nós vamos descobrir muita coisa na área da política, da economia, nós vamos descobrir na área social, na antropologia, que forma os povos. Nós vamos descobrir muita coisa, mas isso gradativamente. Então não adianta querer falar muito lá. Mesma coisa os espíritos dizem. Não convém que todos recebam a mesma resposta. Não estão igualmente adiantados. Então aqui nem usaram a palavra que anda incomodando alguns de ser, não são espíritos superiores. Não foi essa a expressão. Muitos não estão suficientemente adiantados no raciocínio, na visão, na maturidade, para poder compreender e aceitar com mais naturalidade aquilo que está sendo então expressado, aquilo que está sendo falado. Vamos ao item 3. Eu estou até estranhando que o pessoal está tão quietinho hoje, mas está aqui, o chat está aberto, tá tudo certinho, gente. Só estou estranhando
o silêncio, deram as boas noites e ficamos por isso mesmo. Não sei se é atenção sobre o assunto, estão refletindo, Deus queira que sim. A gente pretende, pelo menos, aguçar a curiosidade. No item de número 3, Kardec levantou o seguinte questionamento: com que fim os espíritos sérios parecem aceitar junto a certas pessoas ideias que até mesmo preconceitos que combatem junto a outras? Essa aqui é mais complicada. Percebam, as pessoas, os encarnados, têm ideias diferentes sobre determinados fatos, porque está na condição, como dissemos, do conhecimento de cada um. Então, níveis diferentes do conhecimento. Mas também existe a questão dos nossos pré-conceitos, que geram barreiras nos nossos relacionamentos, nossa comunicação, nosso entendimento das coisas. Isso é natural de todos nós que estamos aqui. Estamos trazendo nossa bagagem intelectual, somada aos conceitos de moral, aquilo que aprendemos e carregamos como crença e juízo de valores. Então, claro que temos diferenças. Como é que pode explicar que espíritos sérios pudessem, de alguma forma, aceitar junto de certas pessoas, certos médiuns, certos grupos de pessoas, ideias e até mesmo preconceitos que combatem junto de outros, aceita num grupo, não aceita no outro, fala de um jeito com um e não parece que fala diferente com outro. E os espíritos explicam isso. Se alguém tem convicção sobre uma doutrina, mesmo que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas a pouco e pouco. Todos nós estamos trazendo uma bagagem de vidas anteriores, desta vida, de conhecimentos, de aprendizado, desde a nossa infância, desde aquilo que aprendemos dentro do lar, que fazem essa somatória do nosso conhecimento e dos nossos preconceitos. Todos nós, sem exceção. Mesmo que nós tivéssemos aprendido algo errado, algo falso, e nós atendemos como verdade isso, abraçamos essa ideia totalmente falsa, mas nós abraçamos isso como verdade, aprendemos isso como verdade, acatamos como verdade, o que dizem os espíritos? Nós precisamos fazer com que ele saia desse quadro da inverdade para aquilo que é a realidade. Porém, isso tem que ser feito pouco a pouco. Devagar, um passo de cada vez. Porque se nós quisermos fazer um processo de mudança instantânea em algumas criaturas, nós vamos ter aí uma barreira imensa que ele ergue instantaneamente contra nós. Então é tijolinho por tijolinho, é uma construção. Às vezes aceitamos algumas limitações e algum viés diferente porque estamos nos aplicando em oferecer em outros ângulos que vão dar sustentação à futura mudança daquele viés diferente que ainda é gritante. Nós temos que ir justificando, temos que ir mostrando, justificando gradativamente para que a pessoa possa ir digerindo todo esse conhecimento e vá começando a pensar um tantinho diferente a respeito das coisas. Dizem eles, é pouco a pouco. Então, aparentemente, nós estamos concordando? Não estamos concordando, mas o investimento, vamos dizer, não é 100% nos assuntos, é 100% em um ponto mais nevrálgico que precisa ser curado. Aqueles outros pontos vão ser trabalhados mais tarde. Há um ponto nevrálgico, há um abscesso que precisa ser lancetado, cuidado, com muito carinho, fazendo curativo diário para que aquela ferida se feche, para que aquilo cicatrize. E aí vamos para outra. Se tivéssemos nós
algumas enfermidades e o nosso médico olharia e diria assim, olha, tá, você tem isso, isso e isso, mas nós precisamos primeiro atender isto. É o mais urgente. Depois nós vamos conversar sobre os outros pontos. Vamos cuidar deste primeiro. Então é pouco a pouco para ir colocando as coisas num lugar. A Santa está dizendo muito respeito. É respeito pelo outro. Como nós queremos ser respeitados também nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, com toda certeza. Nós também queremos ser respeitados. Então não vale violentar as consciências. Não vale. Não é esse o caminho. O caminho é trabalhar cada uma delas com mais tranquilidade, paciência, gente. Nós temos uma eternidade pela frente para o nosso processo de mudança. Então está aqui a fala dos amigos espirituais dizendo a respeito dessa questão que Kardec fez, de que os espíritos estariam olhando, sim, a questão até das ideias falsas que temos e que vamos afastando dessa convicção pouco a pouco, gradativamente. É por isso que utilizamos dos seus termos, dos termos daquele com quem eles estão falando, da terminologia que ele consegue entender. Não adianta querer usar uma terminologia que ele não tem alcance, ou se desce ao nível. Essa é uma bênção que professores que trabalharam com escola primária desenvolveram. Bons professores. Conseguiam descer no nível da criança para poder fazer com que ela entendesse uma série de coisas e depois ir subindo devagarzinho a gradação daquele ensino. O professor primário tinha que ser hábil em descer para se fazer entendido, para que os seus alunos tivessem aproveitamento. Senão não teria aproveitamento. Imagine se ele chegasse numa classe de escola primária com uma linguagem de nível universitário. Jamais aquelas crianças iam entender. Não conseguiriam. Mas precisaria descer ao nível deles para que eles entendessem. Me passa pela cabeça nesta hora um filme que eu gostei muito de assistir algumas vezes, e há tempos eu nem assisto mais, mas a qualquer hora eu vou ver de novo, porque eu gosto de coisas leves e que tenham proveito. Gosto muito. Que é um filme com o Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, onde o título é Um Tira no Jardim da Infância. E aí nós vamos ver o Tira, que tem um comportamento, uma linguagem, atitudes pertinentes ao mundo em que ele vive, com adultos, e ele, por uma série de razões, é obrigado a tomar conta de uma salinha de crianças de jardim da infância, que a irmã dele era a professora, e ele se vê obrigado a substituí-la. E ali ele passa apuro no começo, porque ele não se faz entender pelas crianças e não entendem, ele também não entende as crianças, até que ele consegue ir descendo, ir usando mecanismos, ele vai descobrindo meios para atingir aquelas crianças e colocá-las na linha como ele gostaria que elas estivessem desde o começo. É excelente filme para mostrar isso para nós. Nós estamos com crianças do jardim da infância diante de espíritos com mais potencialidade. E eles precisam descer, pelo menos para que tenhamos o mínimo do entendimento, para depois conseguirmos então ir subindo, ir melhorando. Mas vejam, para ele foi um sacrifício. Jesus desceu níveis e níveis de conhecimento para falar uma linguagem onde ele pudesse ser entendido pelas pessoas, e usou a si mesmo uma linguagem diferente para cada grupo de pessoas que ele esteve com elas. Ele desceu. Que ele disse, eu não posso dizer tudo agora, vocês não compreenderiam. Eu vou pedir que o Pai mande um outro Consolador mais adiante, que vos fará lembrar isto, mas que trará coisas novas. É gradativo. A nossa maturidade, a nossa evolução, nosso conhecimento, tudo isso é gradativo. Continuam os espíritos a dizer então a Kardec, né? É por isso que nós utilizamos seus termos e aparentamos estar integrados às suas ideias,
Porque se eles não usarem os elementos que aquelas pessoas têm, ele não vai se fazer entender. Então, muitas vezes, ele vai usar até conhecimentos que estão integrados à ideia daquelas pessoas para trazer para o caminho que ele deseja, a fim de que não se assuste de repente e deixe de se instruir conosco. Fale mais, dizer menos, descer do pedestal, falar a linguagem possível de ser entendida, até mais coloquial se for o caso, vale mais. Exemplos mais corriqueiros, exemplos mais do dia a dia, deixe a terminologia específica para um público específico, para aquele que vai ter essa condição de aproveitamento. Porque senão não se fará entendido e não conseguirá manter essas pessoas junto deles. Então ele vai se assustar com tudo isso e vai deixar de se instruir conosco. Nós não queremos, é preferível um pouquinho de cada vez, mas que a pessoa permaneça gradativamente aprendendo. É preferível. Não há por que forçar um avanço abrupto onde ela não vai conseguir ter o aproveitamento ideal. Então não é conveniente atacar bruscamente os preconceitos. Todos trazemos preconceitos. E eles erguem aquilo que nós chamamos de preconceitos, que são os guetos, as separações no nosso relacionamento. Não é conveniente atacar muito bruscamente esses preconceitos. Seria esse um bom meio de não sermos ouvidos, porque vamos ficar antipatizados. Vamos encontrar rechaçamento da parte daqueles que se sentem, então, atacados. Então, não é conveniente, eles dizem, a razão pela qual os espíritos falam de acordo com a opinião dos que os escutam, procurando levá-los pouco a pouco à verdade. Essa é a razão. Eles vão falar o beabá para uns, palavrinhas inteiras para outros, frases inteiras para outros, textos inteiros para outros. Essa é a razão para poderem dar conhecimento. Nós estamos vendo na obra Nosso Lar de André Luiz que ele muitas vezes quer saber mais, mas ele já foi aconselhado, por agora é isso que você pode saber. Por agora é isso que convém você saber, porque não conseguiria saber mais, ter outro aproveitamento que não esse. Não se deve tomar por contradição o que é apenas uma fase da elaboração da verdade. Não vamos tomar por contradição. Aguardemos o desenrolar dos fatos para ver se realmente há contradição ou é porque está sendo em dose homeopática oferecido aquele conhecimento às pessoas. Devagar. Não vamos nos perder por termos cautela, prudência, observação. Nós temos que usar de todas essas armas para podermos tirar proveito. Então vamos à questão número 4. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas na mente de certas pessoas. Parece que falou diferente. Agora eu já não sei mais em quem que eu acredito. Será nesse, será naquele, esse disse, aquele disse, como... que será que eu vou acreditar? Não sei mais. De que método podemos servir-nos para conhecer a verdade? Olha a humildade de Kardec perguntando a esses espíritos. Ele que era um pedagogo, ele que tinha métodos de ensino na França. Ele está dizendo, olha, às vezes parece que as confusões geram dúvidas. Que método podemos usar para sanar essas dúvidas, para melhorar a condição de entendimento? E respondem os espíritos, para discernir o errado do verdadeiro ou o falso da verdade, é necessário aprofundar no entendimento dessas respostas, meditando-as demorada e seriamente. É um verdadeiro estudo que se tem de fazer. Eles responderam, estão respondendo uma série de coisas para podermos discernir
o que é verdadeiro, o que é falso, naquele ensino que estamos recebendo do mundo espiritual, nós teríamos que aprofundar no entendimento dessas respostas. Como nós vamos nos aprofundar? Através do ato de meditar demorada e seriamente sobre aquilo que nos foi trazido. É um verdadeiro estudo que se tem de fazer. E isso gasta tempo, não se consegue fazer de uma hora para outra. Nós temos que investir do nosso tempo nessa condição de observar, meditar, pensar, buscar, refletir, para tirarmos as conclusões, estirando a jaça do meio das pedras brilhantes e ficarmos só com aquilo que verdadeiramente tem valor. E isso é para ser feito de que maneira? De maneira séria, de maneira demorada, não é leviana. Um estudo sério, ele implica em tempo. Em tempo. Nós estamos dentro de um processo de surgimento de vacinas no mundo. Sabemos que não são vacinas que estamos chamando vacina aquilo que ainda não é uma vacina, mas é um paliativo, um meio de melhorar a qualidade se alguém pegar a doença, minimizar os efeitos, mas não é o definitivo. O definitivo ainda não saiu. Por quê? Porque há muito estudo e isso leva tempo. Tempo de observação, tempo de experiência, para chegarmos ao ponto de termos verdadeiramente uma vacina que uma dose única atenda e imunize para sempre. Isso vai demorar. Nós estamos tendo algum meio de minimizar, de tranquilizar, de equilibrar, ótimo. Mas o tempo é necessário, não há como fazer isso a galope. Há toda uma mecânica que está sendo usada para essa produção, embora nossa tecnologia de hoje possa acelerar um processo, mas não pode acelerar da noite para o dia. Há que ter um tempo hábil para tudo isso. E então continuam eles: estudai, olha o que é um estudo sério, estudai, comparai, compare com outro. Pegue aqui, pegue ali, ouça aqui, ouça ali, veja aqui, veja ali, compare. Compare, aprofundai-vos nas questões, é assim que tem que fazer. Estuda, compara e daí você aprofunda. Você vai encontrando o caminho. O conhecimento da verdade tem esse preço de dedicação. O Gildo está dizendo, até com filhos temos maneiras e maneiras para lidar. E isto, como é que foi conseguido descobrir que nós não podemos agir da mesma maneira com todos? Foi descoberto assim, olha, com essa observação, essa meditação sobre o modo de ser de um e de outro, a reação de um e de outro, sobre compararmos a reação de um e outro diante de um mesmo fato, e aí nós podemos escolher o caminho melhor para nos fazermos entendidos por eles. É dessa forma. Porque já há um ditado, os dedos da mão, os dedos das mãos não são iguais. Ah, mas eu dei a todos a mesma educação. Não é válido. Tem uns que precisam de alguma coisa a mais, outros alguma coisa a menos. Então é preciso esse olhar de cuidado e de zelo. Não vem longe o dia em que o ensino dos Espíritos será um só para todos, nos detalhes como nas linhas mestras. Então, por agora, meus amigos, nós estamos muitas vezes, com o esforço do estudo, da observação, do cuidado e do zelo, buscando as linhas mestras, que não podem ser diferentes. Então, o ensino dos Espíritos está contido na codificação espírita, no Livro dos Espíritos, que se desdobrou em Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênese, e vamos depois completando com obras póstumas, Revista Espírita, as obras que Kardec coletou, todo o ensino está ali. A linha mestra está ali e essa não pode ser diferente de um lugar para outro. Ela tem que ser mantida, se estamos falando de Espiritismo. Ela terá que ser mantida, mas os detalhes que são hoje muitas vezes causa de
conflito, desentendimento, que parece contraditório, esses detalhes ainda nós nos perdemos neles. Ainda nos perdemos. Por isso, dizem os Espíritos, e isso nos agrada muito, quando eles dizem, não vem longe o dia. Não vem longe, nós estamos com um pouco mais de 160 anos de Espiritismo na face da Terra, de codificação, de conhecimento. Isso, em termos de evolução terrena, é um piscar de olhos. Então, ele diz, não vem longe o dia em que o ensino dos Espíritos será somente um para todos. Eles não precisarão adequar a sua linguagem para este ou aquele, para esta diferença ou aquela. Todos poderão entender a mesma linguagem trazida, porque já terão ciência suficiente, conhecimento suficiente, filosofia suficiente para esse entendimento, bagagem para esse entendimento. Então, quanto mais evoluímos nesse aspecto do conhecimento material, mais nos qualificamos para ter uma fala única, um ensinamento único do mundo espiritual. Nos detalhes, tanto quanto nas linhas mestras. E aí, muito desse contraditório, que a época de Kardec talvez muito maior do que agora já conseguimos ter as linhas mestras e muitos detalhes já conseguimos manter, isso tudo depende da nossa força de vontade, do nosso estudo. É preciso querer e dedicar, não desanimar, diz a Sebastiana. E é verdade, nós assinamos embaixo isso. Gente, nosso tempo venceu. Passamos de novo 2 minutinhos do nosso horário. Então queremos muito agradecer a vocês a companhia, a Deus, a oportunidade, aos amigos espirituais, todo o conhecimento, inspiração, intuição que traz a cada um de nós para o nosso benefício, para o nosso crescimento. E vamos encerrando com a oração nossa, uma página de Emmanuel, que diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, ainda como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos estar juntos amanhã, novamente às 20 horas, com as reflexões da obra Pão Nosso, amanhã na quarta-feira, com a lição de número 85. Muita paz, Deus abençoe a todos, ilumine as nossas consciências, os nossos lares, os nossos corações se abrandem para uma vida mais feliz. Boa noite a todos.